gente. Depois dessa previsão aí, né, a gente precisa saber justamente como cuidar da nossa saúde com essa amplitude térmica e essa diferença de umidade relativa do ar que está oscilando bastante. E para a gente saber como cuidar da nossa saúde, eu vou conversar ao vivo agora com a doutora Cristiane Sarqui, que ela é pneumologista e ela vai poder orientar a gente a respeito desses cuidados. Doutora, muito bom dia, bem-vinda aqui ao JBC. Bom dia, é um prazer sempre falar com vocês. Doutora, nessa oscilação aí de temperatura, um dia chove bastante, aí dá aquele friozinho, no dia seguinte o sol já vem soberano. Isso propicia o surgimento de algumas doenças respiratórias, pulmonares? Com certeza. O que acontece? Com a temperatura elevada, vai haver uma grande produção de alguns fatores que pioram a qualidade do ar, né? Fatores que pioram a respiração. E isso acumula muita poeira, né? Quando a chuva está pouca, igual está no nosso estado, e quando a umidade baixa também. Nessas situações que a gente vive, o processo respiratório vai ficar mais difícil. Nós vamos ter uma respiração mais demorada, né, mais seca e, consequentemente, mais alterações na mucosa respiratória. Os pacientes que estão já em tratamento de doenças respiratórias, bronquites, asmas, ou mesmo enfisema pulmonar ou fibrose, eles têm mais dificuldade porque eles vão ficar mais inflamados do que o habitual nessa época, justamente pela situação que a gente vive do clima. Evitar ao máximo contato com muitas pessoas, ambientes fechados, justamente para evitar que você faça crise respiratória. Com isso, existe mais propensão a infecções virais, seja o vírus respiratório, seja o vírus que causa dengue, etc. São várias alterações que a saúde passa, né? Justamente por causa da temperatura. Então, na parte respiratória, quem já trata de pulmão, cuidar para evitar que fique pior. E quem não trata, bastante líquido, hidratação oral, hidratação do ambiente e ficar o máximo possível em ambientes mais arejados. E com relação à lavagem nasal, para quem já está enfrentando aí os efeitos, né, dessas oscilações climáticas, quem convive, né, com as famosas ites, doutora, a lavagem nasal é uma alternativa para melhorar essa sensação, melhorar até a respiração, principalmente ao dormir, né? E veja, a alteração nasal que esse paciente tem, com certeza ela vai vir naquele paciente que não é alérgico, que não é rinítico, não é um paciente já assim de doença respiratória alta, ele vai vir normal pelo calor excessivo que a gente está passando e pela umidade baixa. Então a higienização nasal é importante, só que não fazer com muita frequência, porque o soro fisiológico tem sal, né, dependendo do paciente e da pessoa, não pode usar muito sal, porque se a pessoa for hipertensa e fazer, por exemplo, umas 3, 4 lavagens nasais por dia com soro, sem orientação médica, ele pode ter alteração da pressão arterial por causa do sódio que tem nesse soro. Então, o que eu oriento nessa época para os meus pacientes? Se estiver sentindo, procurar assistência médica e ver se vai precisar tomar alguma medicação associada à higienização nasal. Mas, normalmente, a gente pede para hidratar com água filtrada ou água mineral, meio a meio. Eu gosto de colocar assim nos meus pacientes. Doutora, soro fisiológico, um pouquinho de água para lá. Uma última pergunta, nesse calorão todo mundo, claro, recorre aí ao ar-condicionado. É bom aliar o ar-condicionado a um umidificador para não ter esse ressecamento das vias respiratórias? Claro, porque o ar-condicionado ele já desidrata o ar, né? Então, o ideal é que você faça o umidificador associado, higienize sempre o seu ar-condicionado para você não estar inalando, porque nessa época do ano, por causa do uso excessivo de ar-condicionado, a gente vê pneumonias atípicas, são bactérias que se instalam dentro do ar-condicionado e fazem com que a pessoa adoeça com pneumonias sérias, inclusive mais silenciosas. Ela não vem como aquela pneumonia aguda bacteriana normal, ela vem justamente mais arrastada. Então, a maioria tem que ser bem vigiada e bem limpo, o ar-condicionado, por causa disso. Perfeita essa dica. Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada aí por ter dedicado um pouco do seu tempo aí no seu consultório para atender nossa equipe. Muito obrigada. Às ordens, um prazer, muito obrigada. Prazer.